Fala galera, e aqui mais um Gavião Cast. Hoje um convidado show de bola, um camarada que eu conheço há muitos anos mesmo. Cara do bem, um cara viajado, cabeça boa, tem muita coisa aí pra falar com a gente. Vou fazer uma apresentação pra vocês, ó. O cara tem a habilidade de trabalhar com criança na capoeira já há muitos anos. O cara morou fora na Europa, trajetória de mais de 10 anos lá na Europa. Hoje, atualmente, o cara trabalha aqui em João Pessoa, dando aula para criança, treinando jiu-jitsu, dando aula de capoeira, se formando em educação física. O nome dele é Wagner Camundongo, meu brother, meu amigo, certo? Vamos pra vinheta e vamos falar com o Wagner. E aí, meu parceiro Wagner? E aí, Gavião? Como é que tá, meu irmãozinho? E aí, beleza, meu irmão? Show de bola. Tudo tranquilo. E Tudo aí, na paz. fala pra galera aqui do nosso Gavião Cast aí um pouquinho dessa trajetória, Ó, só pra galera ter noção, eu comecei capoeira por meados ali de 97, 90, finalzinho de 96 para 90. Esse cara já tava lá bagunçando, né? Fala aí, Camudão. Então, velho, eu comecei, na verdade, meio sem querer, porque no trabalho da minha mãe trabalhava na Fundac, e aí lá no projeto, no núcleo que ela coordenava, quem dava aula lá era Moreira, que na época era professor e hoje mora em Hamburgo, né, na Alemanha. E aí eu ficava vendo as aulas de Moreira, isso eu deveria ter o quê? Acho que uns 9, 10 anos. E aí eu via as aulas de Moreira e reproduzia em casa, porque eu não podia treinar, eu ia para lá depois da escola, né? Tem aquela coisa toda, eu estava no trabalho da minha mãe e tudo. E aí não dava. Eu sei que eu fiquei assim durante quase 2 anos. Eu via, ia para casa, chegava em casa, fazia o que conseguia, né? E aí, depois, quando eu fui estudar no Rio Branco, aí começou uma apresentação de capoeira lá na escola, isso na sexta-feira. Aí eu tava na frente da escola, tal, chegou, vi os caras chegando com birimbau, pandeiro. Falei, caramba, ó, vai ter capoeira aqui. Aí fui ver a apresentação. Aí na sexta eles falaram que ia ter a apresentação e que na segunda-feira já ia começar as aulas. E eu fui o primeiro aluno matriculado lá do Rio Branco. E aí, cara, foi onde começou mesmo, eu vendo aquela coisa da capoeira, era roda praticamente todo dia. E eu chegava da escola, né? Eu estudava de manhã, chegava da escola, de tarde já tinha, meu irmão, tinha dia que tinha uns 20, 30 meninos lá no quintal de casa. Minha avó só faltava ficar doida lá, porque era menino com força. E aí a gente ficava lá treinando, tentando fazer salto, tentando fazer alguns movimentos, né? Na época era videocassete, né? Então lá em casa tinha o videocassete e aí juntava também aquela galera para poder estar assistindo. E aí a gente passava a semana e os dias eram esses, era chegar da escola e treinar e ver capoeira. Engraçado que eu me lembro que tu era um cara assim que tu tava em todo canto, né, velho? Assim, naquele tempo assim, tinha história de grupo, tinha, mas a galera ia pra todo canto, né? Toda apresentação, tipo assim, tinha apresentação de outro grupo, o cara tava lá com outro grupo se apresentando, né? Pois é, quando a turma fala de hoje em dia dessa interação dos grupos, eu ainda acredito que sem querer a gente, naquela época, lá, todo mundo pirralho, foi quem começou. Porque a Verdade. gente, porque a gente juntava aí, meu irmão, tinha dia que lá em casa tava os alunos da Palmares, os alunos do Mais Coloral, os de Pezão,
os de índio, tava todo mundo entendia que até índio dava também, meu irmão. É verdade, é Então, verdade. assim, então sem querer a gente começou esse processo de socialização dos grupos, né? Mas todo mundo criança, É, porque, quer queira ou não, a molecada, a criançada assim, não tem a grande vaidade, né? Aquela vaidade de escudo, daquilo, verdade. daquilo outro, que é o que, assim, eu acredito que a gente deve ter um escudo, deve ter uma escola, mas, assim, isso não pode interferir nas relações que a capoeira te dá, que é o Claro, melhor, eu acho que é o que a capoeira mais contribui na vida do ser humano, são essas relações, né? com certeza. Tanto que, assim, eu sempre tive isso, né? Tanto que eu saía daqui para Recife, e ia para evento de outros grupos, ia para Natal, para evento de outros grupos, e às vezes eu só tinha passagem de ida, mas desenrolava e voltava, e assim ia, O velho mas ninja, ia no velho ninja. era, mas tipo, sempre rolava. E isso foi uma coisa que eu carreguei comigo, mesmo depois, quando eu saí do Brasil. E, meu irmão, graças a Deus, hoje, onde você rodar aí, meu irmão, eu Calma, posso dizer, calma que a eu gente vai posso dizer, falar de fora do Brasil. Calma que a gente vai falar que tem muita coisa que eu sei, que você tem muita coisa pra falar. Deixa eu falar. E naquela época lá que tu começou e tal, o que é que tu vê assim a grande diferença hoje tu como um capoeirista que busca muito a questão pedagógica nas tuas aulas, a incluir o aprendizado lúdico para as crianças. Inclusive meus filhos já fizeram aula com você também. E tipo assim, qual que tu vê a grande diferença daquele tempo, essa evolução pedagógica? Como é que tu enxerga essa parada aí? meu irmão, eu vou dizer a você uma coisa, eu acho que se a gente tivesse se aprofundado um pouco mais há 20, 30 anos atrás, eu acho que hoje em dia não teria tanto capoeirista estourado, né, machucado, como hoje. Eu, por exemplo, velho, tô começando um processo aqui de inflamação na cabeça do fêmur. E aí isso devido aos treinamentos que a gente fazia, que não tinha didática nenhuma, né? A gente pegava aquele lance dos caras amassar a parede e a gente chutava aquelas tábuas, É, né? E treinava salto em qualquer lugar, treinava salto de qualquer jeito. verdade. E aí, assim, hoje não, eu acho que na verdade nem condiz, né, velho, com que a gente prega essas práticas, né? Era meio suicida, velho, que a gente chegava, se jogava mesmo em asfalto, ia treinar Ou na vai ou rua. racha. Pois é, o lance era aprender de todo jeito, não tinha tempo ruim, não. E aí, assim, eh, a evolução toda da capoeira contribui muito com a turma que vem começando capoeira de alguns anos para cá, nessa prevenção de lesões, né? E coisa que na época que a gente começou não existia, Não, verdade, né? com certeza. E no conceito assim, eu entendo também na questão infantil também, falando, que Sim, antigamente o cara, tipo assim, armado, que arma? É armada, dá uma armada, né? E a criança, a cabeça da criança funciona assim, né? Você tem que botar uma coisa bem lúdica, né? A cadeira, o que é a cadeira? A cadeira é, senta numa cadeira, finge que tá aquilo outro, pra criança assimilar aquilo, né? o grande problema é que antigamente era assim, você vai começar a dar aula, então coloca para dar aula para criança, É, sendo que a mentalidade da gente era muito, muito atrasada. Porque se a gente for pensar direito, meu irmão, cara, o cara que vai dar aula para criança, ele tem que tem ser o que mais já ter, preparado. ele já tem que ir com a base já, ele não pode se aventurar, tipo, o cara que vai
que vai começar, coloca para dar aula para criança. Não é assim não, a gente tem que colocar um cara que tenha responsabilidade, que tenha uma pedagogia, uma metodologia legal, para poder estar fazendo essas aulas com a criançada, né. Porque não é um adulto, ele está ali com o corpo em formação, então a gente precisa destacar o ensinamento deles por faixa etária, sabendo qual é o método que a gente vai usar para uma criança de 2 anos, né, que é diferente de uma criança de 5 anos. A Sim. gente não vai utilizar a mesma metodologia, a mesma pedagogia. São Uhum. coisas distintas, né. Sim, sim. E tem literatura que fala disso, né? Tipo, uma criança de 3 a 4 anos, ela tem um tipo de concentração até tantos Sim, minutos, ela canta as músicas, mas não canta no ritmo, ela bate a sim. palma, mas não bate no ritmo. A literatura fala disso, né? E por isso que é Com importante certeza. a gente sair assim, aproximar o empírico ao acadêmico, assim, quanto mais a gente Claro, estreitar esse caminho, melhor, né? Vai ser um ganho maravilhoso, né? com certeza. Gavião, eu sabia fazer as minhas aulas, da forma, como é que eu posso te explicar? Eu sabia o que eu Empírica. queria, eu sabia o que eu queria das crianças, mas eu não sabia chegar para um pai e dizer: "Pai, ó, a gente trabalhou isso hoje o trabalho foi em cima da lateralidade, hoje a gente treinou a percepção dos movimentos". Essa coisa toda eu não entendia. E aí depois da faculdade, me deu uma luz, né, me deu um caminho para seguir. É porque E aí o legal é que você vai fazendo assimilando, né? De caraca, aquilo que eu fazia Pô, é isso. isso eu já faço. É, Isso eu já fazia, eu falava: "Professor, ó, isso aí eu já fazia, ó, há é. muitos anos atrás", só Você que só. eu não sabia, pois eu não É. sabia explicar, não sabia a parte, O que né. realmente como isso, o nome disso é metodologia. Pois é, Entendi. Eu já fazia isso aí, cara, empiricamente. E eu percebo muito disso. E uma coisa que a capoeira trabalha muito forte, a gente implicitamente a gente sabe, mas também não sabe dizer, que é um cara que eu vejo que hoje em dia está muito atual na educação. Eu ainda não estudei ele a fundo, já vi algumas coisas sobre ele, que é o Gardner, que se eu não me engano Howard Gardner, ele fala das inteligências múltiplas, né? E a uhum, capoeira, ela trabalha demais essas com inteligências, principalmente certeza, com criança, que é liderança, autoconfiança, relacionamento pessoal e interpessoal. E a gente trabalhou isso demais, né, Wagner? Quando era com criança. certeza. Tanto, Gavião, que hoje em alguns berçários que eu dou aula, a gente conseguiu com que os responsáveis, os pais, os diretores dos berçários, reconhecessem isso, e tanto que, tipo, até os 4 ou 5 anos, os meninos fazem, a criança, de uma forma geral, faz a capoeira, dança ou natação, né? A gente precisa trabalhar isso, porque, por exemplo, não é desmerecendo outros esportes, mas se a gente for pensar direitinho e colocar 10 meninos de 2 anos para jogar bola, eles não vão ter ainda aquela percepção que tem um time vermelho e um time azul. Ali, se você jogar uma bola, todo mundo vai correr atrás da bola, né? Então, assim, com a capoeira, a gente consegue vencer vários desafios com essas crianças, mostrando e ensinando eles a conhecer, primeiramente, o próprio corpo, desafiar e vencer eles mesmos, sabe? Eu tive um aluno, cara, que foi o maior desafio, mas também foi a maior realização que eu já tive, depois que eu comecei a trabalhar com criança, que foi Francisco, um aluno meu. Ele chegou para mim, cara, ele
tinha muita dificuldade na locomoção, ele não tinha força nos membros inferiores, porque ele nasceu prematuro, e aí, no lugar de levar para a incubadora, levaram direto para o berçário. Então faltou oxigênio no Hum. cérebro. Então ele tinha um pequeno atraso. E aí, o que era que a gente precisava fazer? Porque ele passou em outros esportes e não conseguiu se adaptar. Mas a capoeira ela é muito mágica. Ela é a arte da superação, né, cara? Pois é, porque com 6 meses ele estava correndo, pulando. Se você vê, você não diz que era o mesmo menino que chegou no começo do ano. Só que aí a gente fez um trabalho todo em cima disso, né, tudo foi checado com os pais, né, com os professores na faculdade. Eu levava esse caso para a faculdade para poder ter um apoio, para saber até onde o que eu podia trabalhar, e eu não chegava assim para o professor para pedir: "Ó, professor, o que eu posso fazer em relação a isso?". Não. Quer dizer: "Professor, eu estou fazendo isso, isso e isso, o que é que você acha?", né. Então, assim, quando eu via que ele tinha dificuldade de chutar, os primeiros chutes, benção, ponteira, tudo, ele ficava deitado e chutava aqui, ó. Fazia adaptação pro Porque movimento. pois é, porque o o que me interessava ali era que ele entendesse a parte mecânica, que ele vai ter que levantar o pé, né, e aí pouco a pouco a gente foi conseguindo, foi fortalecendo, né, fui fazendo um trabalho com TheraBand, fui trabalhando com alguns pezinhos, com algumas borrachas, elásticos e enfim. E aí a gente fez um trabalho muito, muito forte em cima da coordenação dele. E hoje, cara, hoje o Francisco faz capoeira, faz jiu-jitsu, E uma coisa, é uma coisa que eu lembrei aqui, inclusive eu tô olhando ali pro livro, vou até pegar para mostrar aqui pra galera e pra você. A capoeira, ela tá bem à frente dessa questão. Talvez profissionalmente os capoeiristas acordaram mais agora, mas da questão inclusiva, a capoeira ela sempre foi inclusiva, sempre foi. Eu sim, já vi várias pessoas com necessidades especiais, os deficientes que a gente chama, dentro da roda de capoeira há muitos anos atrás, inclusive na própria sim. história. Vou pegar aqui, não tem problema não, galera. Vou pegar aqui bem rápido. Deixa eu só ver aqui, ó. Esse livro aqui, ele é um livro do nosso colega, o instrutor, acho que já é agora professor Vermelho, Capoeira Inclusiva, ó. Aqui a capa dele, ó, Capoeira Inclusiva, tá? E ele é bilíngue, né, esse livro. E o Vermelho ele já tem mais um livro, ele tem uma literatura já, ele já tem bons livros aí lançando sobre capoeira inclusiva, né? E o pessoal tá muito, muito à frente disso. A capoeira, até que outros esportes, porque assim, ó, se você for prestar atenção, o cara que dá aula de, sei lá, de outra arte, eu não vou citar o nome aqui, mas o cara, ele forma uma turma exclusiva de. Saiu teu roxo, viu, Wagner? Aí, beleza. É porque o cachorro tá embaixo da mesa. Ele forma uma turma exclusiva para atender especiais, né? E a capoeira Uhum, não. A gente até no início, dependendo do grau ali da necessidade da criança, a gente faz uns atendimentos tal, separado. Mas o intuito da capoeira é sempre incluir, sempre botar a claro, criança junto com as outras, né? Então, eu acredito muito nesse salto da capoeira à frente de algumas artes assim em relação a esse aspecto, não é de ser melhor ou pior, mas da gente ter avançado com literatura e com profissionais, né? Já com trabalhando, já certeza, pegando nesse aspecto aí, né? Ei, certeza. Wagner, vamos lá, vamos andando, vamos embora. Você passou muito tempo lá com seu primeiro professor, que foi o Pezão, não é isso? Pezão, foi. Pezão. Aí, como foi que surgiu aí essa oportunidade para fora do Brasil, morar fora? Como foi esse primeiro impacto, o choque cultural? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, Pezão ele foi a primeira vez para a Suíça, ele foi em 2001 para a Suíça, e aí
eu era um dos alunos mais graduados dele, né, e um dos mais antigos. Aí eu fiquei responsável por alguns dos trabalhos dele, né, porque, assim, ele foi para passar um ano e voltaria, então a gente manteve o trabalho que já existia aqui. E aí, quando o Pezão voltou, ele retomou alguns trabalhos, outros eu continuei. E aí, quando foi em 2003, eu fui, né. No mesmo ano no mesmo ano o Pezão veio, em 2001, voltou para a França, e aí no primeiro momento quem foi com ele foi Paciência, né, Paciência foi Grande para paciência. passar foi para passar um ano, aí Paciência ficou 11 meses, e aí quando Paciência veio, eu fui, né. Na verdade, cara, eu só acreditei mesmo quando eu cheguei lá, né, porque imagina aí, ó, eu nunca tinha nem andado de avião, meu irmão. Meu primeiro voo foi para a Europa. Essa E capoeira. aí e aí, cara, a gente saiu daqui de Recife, né, o pessoal da minha família não acreditava, só acreditaram quando eu fui de verdade para o aeroporto. Quando a gente chegou em Portugal, eu ainda não conseguia acreditar. Eu falava: "Caramba, será, bicho? Será que isso vai dar certo? Será que valeu a pena?" Caramba, cheio de caramba, e outra coisa, aqui Quantos anos? Quantos eu anos, Camundão? Quantos anos? eu fui com 20, 20 anos. eu fui com 20 anos. Aí antes aqui em João Pessoa, 6 meses antes de ir, Paciência ele já dava aula na Aliança Francesa, ele fazia aula de francês, Paciência se preparou todo. Hum. E aí eu sempre ia lá nas aulas e tal, e aí o diretor falava: "Mas rapaz, tu não vai fazer aula não?" E eu digo: "Eu vou nada, rapaz, eu vou falar francês aonde?" 6 meses depois eu estava na França, velho. Qual a primeira cidade que você ficou? Então, a gente chegou e eu fui morar em Nîmes, que é no sul da França. É uma cidade pequena, mas é uma cidade muito legal, é uma cidade muito antiga, é uma cidade romana, cara. Tem uma arena no meio da cidade, como aquela de Roma, Hum. que é onde lá por ser perto da Espanha, tem um pouco da cultura, né. Uhum. Então lá tem as corridas, que é a turma onde a turma solta os touros no meio da rua, tem a tourada também. E aí lá em Nîmes também é muito conhecido porque é a cidade onde foi inventado o jeans. Ah, que massa. E Massa. aí, assim, mas é uma cidade pequena. E quando eu cheguei lá, já tinham 5 capoeiristas na cidade. Pô, E já é. E aí eu fiquei naquela, eu falei: "Caramba, não vai ter espaço para mim, como é que vai fazer?" E cidade aí pequena. tinha alguns alunos de Pezão que, assim, como você sabe que no Canadá é a mesma coisa, a turma tá aqui, estuda aqui, aí daqui a pouco você viaja, vai estudar em outro lugar, né, tem as cidades universitárias, Uhum. e Nîmes é perto de Montpellier, que é uma cidade universitária. E aí, esses alunos dele estavam se programando para ir para Paris. E aí a gente ficou naquela, a gente sentou, conversou, fez: "E aí, quem vai para Paris, quem fica aqui e tal?" E aí acabou que, como ele já tinha um trabalho lá já há algum tempo, então ele ficou e eu fui para Paris, né. Só que eu fui para Paris com mais ou menos 3 meses que eu estava na França, ainda não tinha, como eu tinha Pezão lá, eu morava junto com ele e com a esposa dele. Ela aprendeu a falar português muito rápido, né.
E, e aí eu praticamente não falava direito francês, né? Porque primeiro eu tinha vergonha, eu só tentava falar quando não estava na frente deles. Isso é engraçado, né? Você falando. Geralmente, o mais difícil pra gente falar outra língua é na frente de brasileiro, né? Por quê? Me diga É, aí, me diga aí. O que é que você. O que eu vou dizer a minha, eu quero que você diga. eu tinha vergonha de alguém tirar onda com minha cara, né? Primeiro porque, assim, francês tem aquela coisa toda e você faz biquinho e eu não vi, assim, eu tenho meu sotaque. Eu nunca, e assim, mesmo, eu nunca falo legal francês, falo bem, mas eu não, nunca quis, tipo, ficar falando com biquinho e tal, não, eu falando todo mundo sabe que eu sou brasileiro, né? Entende, né? Eu, Porque é difícil. Como é não, que você vai falar uma coisa que não é sua e língua, né? engraçado que a turma falava, meu irmão, quando o camundongo fala, a gente sabe até de onde o bicho é. E aí assim, Gavião, eu tinha muita vergonha. Mas quando eu fui para Paris, eu tive que falar, eu tive que desenrolar, Tem que ser. porque eram 3 pessoas que não falavam português e ainda eu precisava ir para a prefeitura para regularizar a associação, né? Eu tinha que ir dar as aulas, eu ia sozinho. Então eu tive que desenrolar e, assim, eu aprendi muito rápido, porque eu fiquei muito pouco tempo lá em Paris, certo? As coisas funcionando de outra maneira que não era o que a gente tinha combinado, o que ficou acertado, aí, deixa eu botar aqui. Aí o que é que acontece? Eu pedi para o pessoal para a gente desfazer o trato lá e que não dava certo, porque a gente tinha acordado uma coisa e no final não cumpriram. E aí eu fui para Nice, né, que é já lá pertinho da Itália. Mas E ainda é na assim, França. ainda a França, mas é o lugar, meu irmão, acho que é o lugar mais maravilhoso do mundo, velho. Mas peraí, pra gente não avançar aí pra nisso. Falando ainda de Tá, língua, de língua. sim, A questão da língua, assim, eu acredito que, e você também deve concordar, se o cara que é capoeirista, tá aqui no Brasil, sonha em morar fora, trabalhar com a capoeira fora, eu acho que uma das coisas que o cara, a última coisa que ele pensa é aprender a língua, não é pois verdade? Tipo, é. o cara quer dar um mortal duplo, triplo, ser forte, flexível, e às vezes o que vai fazer o diferencial para ele, na realidade, lá fora, é a língua. De que adianta você saber fazer um mortal duplo, twister girando, dando 200 piruetas e não conseguir explicar a técnica daquele movimento? Serve Adianta de nada. nada, de Não nada. serve de nada. Então, uma grande dica aí É. pra galera, irmão, Vão estude uma estudar, língua, vão principalmente o estudar. inglês, que assim, não é o tão difícil quanto os outros, na realidade, né? Dá pra você sair do Brasil um básico, na internet, você aprende o básico na internet, muito rápido, quando você tá lá na imersão é outra coisa, é outra coisa. Com certeza. Comigo, eu também senti essa mesma coisa com que você tá falando ainda, falar na frente de brasileiro, porque brasileiro parece que, tipo assim, quer que você fale uma língua estrangeira que você nunca aprende, nunca estudou, sem acento, que É o sotaque, né? sotaque, né? Sem sotaque. E tipo assim, e quando o gringo tá aqui fora, a gente não exige isso dele, a gente acha lindinho o sotaque, né? Ô, caro, O maior problema do, do brasileiro em relação a isso, Gavião, que eu notei é o seguinte: a gente se dobra todo para poder tentar entender o que a turma que vem de fora quer. E às vezes, meu irmão, quando a gente chega lá fora, não é do mesmo jeito, né? Faz, meu irmão, tem que aprender, velho. né? Tem que aprender. E aí, se tu não corre, tu fica para trás, O cara né? até te ajuda a pronunciar assim e tal, mas repete, né? Aconteceu muito comigo no Canadá. Eu dizia A uma manha, palavra, o cara repetia assim pra mim, mas a o máximo é esse. manha, olha, a manha de você ver que tá falando e tá todo mundo compreendendo é dar aula para criança, meu irmão.
criança é a criatura mais sincera que existe no mundo, porque ele diz na sua cara: "Ei, não entendi não, o que é isso?", É verdade, é verdade. né. Criança. Agora também dizem, aí eu não posso constatar, porque né, já vou fazer 12 anos de casado, mas diz que a maneira mais rápida de aprender também é namorando com Também, estrangeiro. Diz também, que aprende muito também, rápido, na verdade. Você, também, você também. sabe disso aí, né? Porque você aprendeu tcheco, meu amigo. Meu amigo, o cara fala tcheco, né? Como é que Pois diz? é, mas Diz aí, como é que vamos treinar em tcheco? Bora treinar. Como é que diz aí? idem é novato. Opa aí, cara. Vai lá, fala pra Nice. Vai, vamos pra Nice agora. Como foi? Vai. Aí eu fui para Nice para trabalhar na rua. A gente fazia show na rua. Nice é uma cidade muito turística, e aí o que é que acontece? A gente fazia vários shows de capoeira na rua. E aí passava o pandeiro, e passava o birimbau, a turma colocava dinheiro na cabaça e tudo. Terminava, a gente juntava ali, dividia, e assim, ia no máximo 5 pessoas, né. E assim, cara, dava para fazer uma grana boa, porque tipo, tinha dia que a gente conseguia fazer 300, 400 euros por dia. Então, assim, era muito, muito bom. E Então, uma pergunta, enquanto, porque assim, no Canadá, essa questão de artista de rua fazer esse tipo de exibição assim, dependendo do local, tem que ter uma autorização, né? Tem que ter esqueci agora como é que eles chamam lá, né? Um permit, alguma uma coisa assim, né? licença. Uma licença e tal. Não, lá tem alguns lugares que você precisa da permissão, mas lá aonde a gente fazia, não. E assim, a gente passava, Gavião, já conversava, a gente conversava, os policiais tudo já conhecia a gente. Então, quando a gente saía, todo mundo já conhecia a turma da capoeira, né. E aí eu fiquei lá o primeiro ano, eu só trabalhei na rua. Era ainda com axé, Camundongo? Você tava, não? Era. Hum, hum, hum. Ainda era chefe. E aí a gente fazia os shows na rua, né, passava o verão todo trabalhando para poder se manter durante o inverno. Porque no inverno é o seguinte, eu sempre fui um pouco radical em relação a isso, porque Pezão foi um cara que me incentivou muito a acreditar na capoeira. Então eu não saí do Brasil para trabalhar com outra coisa. Cheguei a trabalhar, não vou ser hipócrita, né, quando apertou mesmo, trabalhei uma semana na construção e trabalhei 15 dias como jardineiro, mas não era Não o era o que que eu você fui queria. buscar. Uhum. Não, eu não saí daqui para lá para isso, eu saí para trabalhar com capoeira. E aí, depois no outro ano, eu consegui fazer uma associação pequenininha, e aí eu comecei pegando algumas cidadezinhas vizinho, algumas mais longe. Eu dava aula numa cidade vizinha a Mônaco, né, que a gente conseguiu com que a associação da princesa de Mônaco que bancasse o projetinho que a gente tinha lá. Diz que Mônaco é E muito a bonita, né? Muito bonita Mônaco, né? Cara, Mônaco é muito show, velho. Agora tu imagina, ó, tem coisa que é só brasileiro, velho, só brasileiro mesmo. Porque pra eu ir pra lá, eu comprei uma motinha que era dessas, tipo uma Burgmanzinha, uma Ah, cinquentinha, ah. pneu de carro de mão. Aí, meu irmão, a minha moto era toda remendada com silver tape. Eu só dei o cano porque quando eu passava, todo mundo sabia, falei: "Ó, lá vem Camundongo ali, ó", porque a moto fazia muito barulho. Aí tu imagina aí, quando eu passava em Mônaco, porque eu tenho que passar por dentro de Mônaco para ir para essa cidade, né, porque assim, muita montanha Montanha, lá. né? E aí para essa cidade que eu dava aula era vizinho, só que era na parte de baixo.
Então eu tinha que descer por Mônaco. Eu passava, cara, eu ficava de cara, porque para eu ir dar aula, eu passava pelo mesmo percurso que os caras correm na A Fórmula 1, Fórmula pô. 1. E eu passava na minha motoquinha fazendo o maior barulho, Qu- soltando fumaça com toda. Quando vê uma Ferrari do lado, Velho, quando eu parava assim, que os caras de Harley Davidson, Ferrari, Lamborghini, e eu na minha moto, mas eu ia feliz da vida, tá ligado? é muito massa, é muito Eu massa. ia feliz da vida, mas muito, muito massa. E o pior, assim, que pra quem morou fora, entende também, assim, eu não sei na Europa, né? Claro, você tem uma Ferrari, você tem uma Lamborghini, claro, todo mundo vai olhar, pô, o cara tá com a Ferrari ali, massa. Mas não é aquela coisa do É não. Brasil que a rua para todo mundo, ah, meu Deus, passou uma Ferrari aqui É hoje. porque é tão comum quando você. Gavião, eu acredito que lá no Canadá seja a mesma coisa, mas tipo, se você esperar o inverno chegar para comprar uma moto, você comprava aí aquelas Ninja grandona, você Barato, comprava uma moto daquela por 1.500 euros. Uma barato. Shadow, você comprava uma Shadow por 1.500, 2.000 euros. E, meu irmão, se você juntar, não é nada. Uhum, O problema é andar de moto no inverno, né? não anda. Se for no inverno do Canadá, -30, não anda. É complicado, é É complicado. complicado. Aí me diz aí, assim, de cara, né? Tu, nordestino, comedor de cuscuz. Assim, qual foi o choque cultural, alimentação, costume, jeito de sair, de se conversar? Porque eu sei, principalmente você que chegou novo lá, assim, eu tive a oportunidade de ir pra fora, mas com minha família, é diferente, né? Mas o É. cara novo, solteiro, tem a oportunidade de fazer amizade, namorar e tal, mas porém, quando volta pra cá, aquela solidão, aquele negócio, né? Como é que foi isso aí? Gavião, primeiro, assim, o primeiro choque foi a comida. Foi a comida, porque eu queria comer feijão, né? Hum. E eu só encontrava um feijão enlatado, meu irmão, que a turma chama de cassoulet. É um feijão velho doce, com uma coxa de galinha dentro e Oxi, uma salsicha. Bicho, é a coisa mais doida que tem no mundo. E eu ia comer aquilo. Só que, tipo, no segundo mês eu enjoei. não tinha mais E como. aí, não descia mais, não descia mais. E aí eu descobri o kebab, Que né? danado é isso, Que kebab? kebab a turma chama aqui, eu acho que é de churrasco grego, né? Ah, Aquela ah, carne e tal. sim, sim, E sim, sim. aí, e aí, meu irmão, eu deixava de almoçar para comer kebab. Ah, o nome disso lá é kebab. É, Ah, e a gente aqui chama churrasco grego. Mas... é. E aí, e aí eu só comia. A comida era kebab. Ia para os eventos. De noite já juntava a galera, porque, meu irmão, eu não sei o que brasileiro tem para gostar de comer kebab. Hum. Mas quando tava nos eventos, meu irmão, a gente já contava a hora. Fazia, ó, meu irmão, deu a hora, vamos embora, vamos comer kebab. Mas o de lá é com pão ou é com a massa assim, tipo wrap? Tem os dois, tem as duas formas. Ah. Porque eu acho que pro brasileiro, eu comi aqui na feira, às vezes, esse que o churrasco grego, eu acho que lembra muito a coisa de casa, assim, pão com um pedaço de carne, com um pedaço. Eu acho que é por isso que, É, né? Que o brasileiro é. gosta, né? Um E pãozinho com um pedaço de aí, charque. e aí era isso, né? E porque também eu saí daqui, eu não sabia fritar nenhum ovo, né? Ixi. Ainda tinha isso. Ah, rapaz, Então, tu nem assim, aprendeu naquele tempo lá de índio da gente, hein? Que aí fazia pois é. cada comida doida danada que a gente fazia na casa de índio. Mandar até um abraço pra ele, mestre, vamos, daqui a pouco é você aqui, hein? A gente fazia cada gororoba lá e, ei, Camundongo, na casa. Oxe, tu é doido, velho. E aí, Gavião, eu fui aprendendo, fui fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa ali, ligar para minha mãe, fazer, "E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo?" E ia desenrolando, né? Mas depois foi tranquilo. E aí, cara, eu fiquei lá, eu fiquei nisso por 5 anos. Depois eu fui para a República Tcheca.
porque esse tempo que eu estava na França, eu estava ilegal, e aí, por questão de visto e tudo, eu precisei sair, né? Não tinha mais como ficar Fica. ilegal. Então, eu recebi um convite do mestre Taborá, lá da Califórnia. Meu irmão é um cara que eu respeito ele demais, cara, demais, demais, demais mesmo. E aí o mestre Taborá me fez o convite para ir para lá e depois eu iria para a Califórnia com ele. Só que quando eu cheguei lá na República Tcheca, com pouco tempo que eu estava lá, eu tinha muito aluno, porque assim, para morar em Praga, passaram alguns brasileiros, mas ninguém quis morar. E para trabalhar com capoeira, né, eu fui o segundo, porque na verdade tinha um cara que dava aula lá, mas Hum, não morava na, na na, na cidade. cidade, né? Então, assim, eu não posso dizer que eu fui o primeiro a dar aula lá, mas a morar, sim, a morar para trabalhar com capoeira, para morar foi o primeiro. E aí, com 6 meses depois, 6 a 7 meses depois, chegou o Sazuki, o mestre Sazuki, que é do Candeias, lá de Goiás, que é muito amigo de um cara que eu andava e a gente viajava muito, que é o Contramestre Molejo, que tem até uma história engraçada, meu irmão, porque quando eu cheguei lá, logo quando eu cheguei na França, eu estava andando, e assim, todo dia eu ia para a biblioteca de tarde, porque lá tinha. É tipo uma lan house, né? É, E é, aí é isso que é massa. Eu ia até dizer, a biblioteca fora de Brasil é outra coisa, né? É outra pois pega, né? é. Todo mundo quer estar dentro. É internet, é Aí, café, é tudo. aí eu ia para lá, eu ia todo dia de tarde eu ia para lá. Só que eu cheguei no finalzinho do outono, já para o inverno. Então, assim, outono ainda tinha um solzinho de dia e tal. Eu saía de chinelo, de bermuda, de camiseta. E meu irmão teve um dia que estava mais frio e eu fui sair assim, ó. Aí, velho, quando eu passei na frente do liceu, uns, uns árabes, os caras tudo tirando onda comigo, ó. E eu sem entender nada. Aí eu cheguei lá para conversar com o cara e sem entender. Nem eu entendia o que o cara falava, nem o cara entendia o que eu falava. Eu sei que meu irmão, o cara olhava para mim e começou a rir. Aí, pronto, foi aquela confusão, né? Acaba recém-chegado na Europa. É? Acostumado aqui, tudo resolvia Na na tapa. chapuletada. Aí eu rodei a mão no bicho. Eita. E, e corri para casa porque Pezão tinha dito a mim, ó, não arruma confusão com esses caras, velho. Beleza, passou. Depois de um tempo, esse cara, Molejo, ele chegou na França na mesma época que eu. E Hum. aí eu andando com o Pezão na rua, encontrei ele. Aí eu fiz, Pezão, esse bicho aí, eu acho que tava no dia lá. Acho que esse bicho é árabe. E aí, o Pezão falou, não, meu irmão. Eu digo, eu acho que é, velho. Aí eu olhei para trás, aí o bicho tava olhando. E Aí eu disse, agora? Pezão, Aí a gente andou mais um pedaço, eu olhei para trás, o bicho olhou de novo. Os Pezão, se ele olhar de novo, a gente dobra a esquina aqui e faz a volta no quarteirão para pegar ele de frente. Aí quando o bicho olhou, aí eu disse, vamos, Pezão. Aí a gente saiu correndo para rodear o quarteirão. Quando a gente chegou, eu não vi mais o cara. Beleza, passou. Quando eu fui para o meu primeiro evento de capoeira na Europa, o primeiríssimo de todos, eu fui para um evento do Mestre Sorriso, da Senzala. E aí, meu irmão, quando eu chego no evento, tá o Mestre Tony Vargas dando aula de um lado, o Mestre Peixinho, o Mestre Paulinho Sabiá, o Mestre Paulão, o Mestre Boneco, meu irmão, todo mundo, os caras que a gente olhava aqui só Só podia em ver fi... só pela revista, né? Ou então Aham. no vídeo. E aí, meu irmão, quando eu chego, tá Molejo fazendo aula.
Aí eu falei: "Eita, meu irmão, o cara tá aí, ó, e ainda é capoeira, ó". Aí, meu irmão, depois a gente trocou ideia e tal, aí virou meu brother. E aí, quando eu cheguei na República Tcheca, esse cara que chegou depois de mim lá, era parceiro, irmãozão dele. Então a gente já tinha uma conexão muito boa, porque Molejo já falava dele para mim e já falava de mim para ele, né? Então E, a gente e- fez uma parceria muito legal lá. e isso ajuda muito, né, velho? Quando você tem essa troca, a pessoa já tem um bom feedback seu, né? Com Então certeza. já deixa mais fácil. Eu lembrei de uma coisa, tu falou um negócio aí, aconteceu uma coisa também parecida comigo lá no Canadá, mas só que assim, falando com os meninos lá, que você conhece, né? Sapo, Chaveco, e Sim. lá tem muita essa galera, black, né? Os negão que bota aquela calça lá embaixo, os dentes com ouro. E aquele que a gente só vê aqui, cara. Hoje, quer queira ou não, hoje tem mais aqui, uma galera mais style aqui e tal. Mas É. daquele jeito que a gente via só nos filmes, né? E eu tava vindo de um trabalho lá, de um trampo, descendo na rua assim, aí eu olhei, o cara tava do outro lado da rua. Aí eu olhei assim, abestalhado, feito como a gente diz aqui, né? Abestado. Eu olhando pro cara assim, aí não disfarcei, né? Que eu tava olhando pra ele. Aí o cara fez, What the fuck, man? Que danado você tá olhando aí, meu irmão? Não sei o que, pai. I'm sorry, pai. Foi mal, Aí eu disse, meu foi irmão. mal aí. Aí eu disse, mas eu fiquei com medo. Eu disse, esse cara vai vir querer brigar comigo aqui, velho. Aí eu. E ele lá do outro lado, né? Eu disse, aí ele ficou falando, me xingando em inglês pra caramba. Aí eu, tá bom, aí fui andando. Agora eu fui andando e esse meu olho veio pra cá, assim, ó. Eu tava parecendo. Vai ser um camaleão. Se ele vier correndo aqui por trás, levar uma meia lua na cara aqui, porque... Aí eu falei pros meninos, né? O menino, não, Gavião, ó, esses caras são assim mesmo, eles são um pouco, mas é só conversa. Então você ignora e sai. Você só não vai agredir eles porque dá problema, tal. Você tem que se defender e tudo tem câmera e tal. Mas eles nunca, assim, quase nunca aqui no Canadá parte pra cima. Eles só falam. Agora falar, meu amigo, se você ficar perto, eles vão gritar, vão esculhambar, mas aí você sai e tal, diga, ah, beleza, beleza. Bicho, rolou assim também no evento do Mestre Ney, lá na Alemanha, em Hamburgo. Aí, isso, eu cheguei em 2003, 2004 eu fui pro evento do Mestre Ney. Aí ficou no hotel eu, Juninho, o filho do Mestre Mão Branca, Mestre Hulk, né? Uma galera, velho. Aí o mestre Ney fez, ó, não vão para o centro ali à noite, porque tem os skinhead. Bicho, eu pensava que era onda, tá ligado? Ah, tô acostumado a Aí andar aqui nos bairros de... tá todo mundo, vamos comer o kebab, que o bendito kebab era o que salvava, né? Vamos comer o kebab, bora. Aí chama alguém que fala alemão e tal, vai. Quando a gente comeu, bicho, que tá voltando pro hotel, aí os bichos olharam assim e fez, meu irmão, olha pra ali, Gavião. Eu pensava que era mentira, pô. Lá Vamos vem ver. aqueles bichos tudo carecão, tudo brancão, os caras de camiseta. Quando Doido eu pra olhei arrumar uma assim, briga. e os caras que eu tava, meu irmão, um monte rasta, tudo negão. Negão, eles têm ódio, Ah, né? pô, meu irmão, foi peia. Foi peia, voltou todo mundo pro hotel, meu irmão, porque eu disse, galera, vamos voltar, porque isso dá errado. Eu com medo, ilegal, né? E aí, e Medo aí mesmo. assim, meu irmão, ó, Gavião, o problema todo é que se o cara for contar as histórias desses anos todos lá, meu irmão, a gente tem podcast aqui para uns Mil 2 anos. horas, 1000 horas. Não, e o pior que é isso mesmo, é porque você vai falando e a intenção do podcast é ser um papo sem Vai roteiro. lembrando, né? Não tem roteiro. Então aí você vai. Aí eu, pô, aí lembra, pô, duas coisas aqui. As duas primeiras. É uma coisa. Primeiro, situa tanto a mim que eu era bom de geografia, mas assim, nem tanto para saber exatamente onde é a República Tcheca, quais são os países de referência, né, pra galera dizer. As línguas oficiais lá, que você teve que aprender, que é só o tcheco, tinha inglês, né? Uhum. E fala aí pra gente essas questões aí. Então, quando eu fui para lá, a ignorância ainda era tão grande que eu dizia, eu liguei para minha mãe e disse, mãe, eu tenho que ir para Tchecoslováquia. Aí ela,
Pra onde, rapaz? Eu digo, e eu não sabia que tinha separado alguns anos atrás a República Tcheca da Eslováquia, né? Ah, Era tudo junto ali tudo, ele ali aquele bloco de países ali, tudo fazia parte do Império Austro-Húngaro, né? ah. Então, depois foi mudando ali, tudo aquilo ali, Gavião, também fez parte da União Soviética, A antiga União né? Soviética, O leste europeu europeu. todo. Então, assim, eu não tinha nem noção, né, de como era viver, porque eu já tinha ido, antes de ir morar, eu já tinha ido para um evento na Polônia, e eu achava muito, muito estranho, porque assim, é muito frio, a cidade que eu fui na Polônia era aquela cidade, as casas, todos aqueles tijolinhos vermelhos, Hum. então era tudo muito igual. E assim, você via é uma galera massa lá na Polônia, mas assim, a história é muito triste, né. Quem tá na Polônia é um amigo nosso aqui de Recife, né? Que morou aqui, é Chocolate, Chocolate, né? Grande é. Chocolate, um abraço, Chocolate. Vamos bater um papo aqui, Chocolate. Simbora. E aí, assim, quando eu fui, e quando eu cheguei lá, eu não conseguia, bicho, eu olhava assim e dizia: "Caramba, é impossível aprender essa língua", né. Tanto que a turma o mesmo os tchecos mesmo diziam que existe até um ranking, eu não sei te dizer aonde a gente pode encontrar essa fonte, mas eles diziam que tem as línguas, né, as mais difíceis, e entre as 5 o tcheco está entre as 5 línguas mais difíceis do Pô, mundo. Porque assim, sobra muita eh, língua, né? pois é, eles têm em alemão, se eu não me engano, são quatro declinações por exemplo, a gente tem, eh, pré eh Tempo verbal, né? Hum. passar, pretérito perfeito, pretérito muito mais que perfeito. Só isso aí eles têm 7 declinações. Então, assim, é muito, você olhava assim, e eu olhava: "Caramba, bicho". Mas eu queria, digo: "Não, se eu vou morar aqui, eu preciso aprender, né". Tem que aprender. Então, primeiro, meus alunos todos aprenderam a falar português, e depois eu aprendi a falar tcheco. Só que depois que Sazuk chegou lá, a gente andava muito, né, enquanto a gente não estava dando aula, a gente ia para os parques, ia no cinema, a gente ia assistir filme, meu irmão, filme em tcheco e a gente sem entender nada lá, mas a gente ia, sabe. Isso é uma coisa massa, eu ia até falar, tipo assim, o tempo que eu passei no Canadá, eu acho que eu fui umas 7 vezes ao cinema. A primeira, eu só fiquei que nem menino, só vendo as figurinhas, né? A primeira vez, como diz a história, né? Aí eu fiquei muito satisfeito, foi na última, já antes de vir, cara, eu entendi praticamente 90% do filme. Tipo assim, caraca, como meu ouvido já tava. E eu acho que você vai falar sobre isso também. O dia a dia, você tá lá, tipo, você vai num café, você escuta o cara pedindo café na língua, você pede na língua, o cara te atende na língua, aí você vai pro ônibus. Então, assim, a imersão é muito grande. Não tem como seu ouvido não se acostumar, né, com a palavra. Agora assim, como é muito difícil, é muito difícil mesmo. Aí, tipo, 6 meses depois que eu estava lá, aí a galera: "E aí, hein, Camundongo, tu já tá conseguindo?" Eu disse: "Já, já, meu irmão, estou desenrolando tudo aqui". E eu só sabia dizer aquela frase do metrô, né, porque eram 15 estações da minha casa para academia, Hum. então todo dia quando eu ia e voltava, eu escutava aquilo 30 vezes. Ah. É Que verdade, os era caras, né? Tipo, next stage. é, Aí ele diz é a estação, né? Aí o cara dizia: fala aí alguma coisa". Aí eu falava: "Ó, o concetto prossimi visto, anastup divergences avirai". Aí a galera fazia: "Caramba, de onde esse bicho fala mesmo? Fala outro negócio aí", eu falava a mesma coisa, né.
E aí assim foi indo, assim foi indo. Quando eu cheguei lá, meu irmão, que eu olhava assim, mas tem uma palavra em tcheco que todo mundo sabe dizer, Gavião, Qual é? que é casaco. Casaco. Casaco, igual Sim, a gente fala aqui. Só casa que. Mas não, significa a mesma coisa? não, é porque Sim! casaco Ah. casaco em tcheco é bunda. Oxi. Então, assim, com o irmão, eu tirava foto para minha mãe, eu falei: "Ó mãe, ó o que os caras vendem aqui, ó". Então, assim, e outra coisa louca, Gavião, foi que quando eu cheguei lá, eh, a faculdade de lá, de Praga, eles não tinham ainda o convênio com a Universidade de Angola, então de Luanda, né. Então, o que é que acontece? Quando eu cheguei no final do verão, lá na República Tcheca, né, eu cheguei no final do verão, na época, né, bicho, que hoje eu não tenho mais, mas eu tinha um cabelão assim, ó, Eu vi a foto aí, você com cabelão. né, Aham. eu tinha um cabelão assim, meu irmão, eu estava bronzeadão, e o povo olhava assim pra mim e olhava, tipo, sem saber fazer: "Meu irmão, Tão bicho, danada é o quê? da onde saiu isso?", Que etnia é essa? Porque eles né. são muito, né? É, eles passaram 40 anos, né, no comunismo. Regime Mais de fechado. 40 anos, então era muito fechado, né. Então você olhava assim, todo mundo se parece, cara, porque é todo mundo brancão, né, o olho claro, louro. E aí, com Então, Bruno, deixa pouco eu pegar, tempo pegar diz. uma deixa aí bem rápida. Você que passou por países da Europa, que tem história, porque você, na realidade, aprendeu história vivendo nas cidades, a cultura. Você vê muita coisa diferente. Tipo assim, você mais que eu, acredito, viu várias cidades da Europa. E cada cidade, cada trecho ali, cada parte da Europa tem uma particularidade. Tipo assim, você tá ali na França, como você foi, mas você vai já pro sul ali, ou pro norte, né? Ali subindo pra Alemanha, pra aqui, Polônia, já muda muito drasticamente, né? Muita coisa. Muda, muda. E, assim, sem querer entrar nesse espectro político polarizado que a gente vive hoje aqui e tal, mas você é um Uhum. cara pensante, você é um cara que se manifesta suas ideias e eu acho massa pra caramba isso. É um cara que não é bitolado. Você, uma hora, você tava ali defendendo um lado, aí viu que aquele lado que você defendeu não tava condizendo com o que você achava e, não, pô, esse lado que eu defendi agora tá errado, então tem que. E isso é massa, eu acho Com massa certeza. a pessoa que para pra pensar e vê realmente. Tipo assim, pelo que tu viu assim, tu acha que no Brasil existe ou existiu ou irá existir um comunismo? Ou isso é tudo jogada política? Caramba, bicho, eu acho que é jogada, eu acho que é uma grande jogada, né, porque se a gente for parar para pensar, hoje em dia, se for o comunismo que esse cara aí de hoje fala, eu prefiro que a gente voltasse ficasse no comunismo do que viver numa ditadura militar, né, velho. Porque, assim, é muito complicado, cara, é muito complicado. Quando você viaja e vê o que tem de bom e o que tem de ruim nas duas coisas, porque, assim, eh, uma das coisas mais loucas que eu pude pude ver na minha frente, assim, cara, presencial de tocar, uma foi o Muro de Berlim, que eu fiquei, bicho, eu fiquei tão sem acreditar quando eu vi aquilo, que eu tinha um pedaço, eu levei um pedaço do muro para casa. Deve ter uma energia grande ali naquele muro aí. É muito louco, porque você saber que, meu irmão, famílias foram separadas ali, que se você tentasse pular o muro, quando chegasse do outro lado, os caras iam lhe matar. E outra coisa foi poder ir no campo de concentração de Auschwitz, né. Pô, tu chegou aí? Lá? Eu fui lá, eu fui. Pô, Eu fui. E ali, cara, ali eu pude ver que ali, meu irmão, eh o ser humano naquela época ali foi muito maltratado, né, e assim, quando você cruza o portão, você já sente aquele, de falar, cara, eu fico todo arrepiado.
Aquela energia, né? porque porque é muito estranho você olhar para aquilo ali e saber que muitas pessoas, que milhares de pessoas passaram por ali e foi um caminho sem volta, né. Tanto que tem muitas eles preservaram algumas coisas lá, tipo, e aquilo que a gente vê no filme, né, por exemplo, quando você assistiu aquele filme A Vida é Bela, Hum, né, que o cara ia, arrumava o sapato, a roupa todinha e colocava lá hum, para poder ir tomar banho, que na verdade era a câmara de gás. aham. Então, aquilo ali tudo é verdade, meu irmão, aquilo aconteceu, né. Outra coisa, eles pegavam a gordura, meu irmão, os cara jogavam os caras no incinerador, pegava a gordura para fazer sabão, né, com o resto de osso, os caras fazia botão, meu irmão. Então, assim, é uma perversidade muito grande, e eu espero que a gente não caminhe para isso, né. Porque, Não, meu Deus me irmão, livre. vai que chega um tempo aí que o cara diz que não é de direita e vão mandar a gente para um campo de concentração. E o engraçado é justamente isso, que o discurso do cara era um discurso, assim, muito forte. Então, assim, é o que transparece isso, né? O cara era um Ele manipulou, nacionalista, né? Manipulou Gavião, esse ele sistema. conseguiu manipular as pessoas, fazendo com que as pessoas acreditassem na raça ariana, que a raça ariana Que nem seria ele uma era, raça né? Que nem ele uma era. raça resistente, que seria os caras altos, fortes, louro, e ele era baixinho e cabelo preto, moreno, né. Então, Uhum. assim, como é o poder Da de oralidade, manipulação das pessoas, manipulação. né. É tipo, ele era a É, VTube. com certeza, Pois é, foda, pô. né. Cara, e é uma coisa que eu acho assim, das coisas fantásticas da capoeira, sabe, Wagner? Tipo, a gente tem a oportunidade, se a gente sair da caixinha, se a gente sair dessa coisa meu mestre é melhor, o teu mestre não é bom, meu grupo é melhor e tal. E tipo assim, a gente ver que a capoeira como um elemento de aprendizado, de socialização e de rede de contatos de amizade, é isso que acontece. Você tem essas experiências aí de caramba, conhecer a Europa como você conheceu. E sem ser rico, né? Pois é, Sem ainda ser rico. Fazer foi amizades. eu tive a oportunidade de ir em mais de 25 países com a capoeira. Tipo, a galera me levava para dar aula para criança, para mostrar como era que fazia o meu trabalho, né, para ensinar alguma coisa. Então, assim, com a capoeira eu tive a oportunidade de conhecer isso tudo, cara, É né. fantástico. Agora tu falou uma coisa, outra coisa que eu lembrei, a gente falando aí dessa questão até política, e eu tava falando com o Gido aqui, Sim, numa entrevista também com ele aqui, um bate-papo com ele aqui no podcast. Ele tá lá em Abu Dhabi, né? Ele tá lá nos é, Emirados, lá trabalhando com jiu-jitsu. Ele era capoeirista também das antigas, falando do mestre Naldinho. sim, Falou muito bem aqui do mestre Naldinho, falou bastante da capoeira. E é aquela coisa mesmo, ele falou uma coisa que, pô, se você parar pra pensar, todos os políticos brasileiros, eles têm a noção do que é lá fora e como funciona, porque eles vão pra lá. Eles com viajam, certeza. eles mandam os filhos deles estudar lá fora, mas eles não têm interesse de fazer isso aqui. Eles não têm interesse, para eles não é interessante fazer, transformar o Não, mas Brasil. quanto mais ignorante a população for, melhor. É justamente o grande lance da manipulação, né. Para quê? Porque você vê aí, caramba, bicho, por que as escolas estaduais, municipais não voltaram? Por quê? Caramba, quando a gente para pensar, bicho, era tão mais fácil investir na preparação, como algumas escolas particulares fizeram e conseguiram voltar, Verdade. né, mas é mais fácil eu pegar o dinheiro para poder fazer uma campanha de um cara que é chegado meu, né. Então, assim, o problema todo é porque a gente não se preocupa em elevar o debate com as pessoas, porque tendo 2 níveis, fica mais fácil, né. Sim, É o cara se bem impõe mais é bem mais fácil. eu sou Pois mais que você. é.
Assim, é uma coisa que chega a ser ridículo. Você vê, na República Tcheca mesmo, Gavião, para você ter ideia, é o contrário lá. Lá o ensino do infantil ao ensino médio é gratuito e você é obrigado a estudar. Não tem a opção de não estudar. Agora a faculdade é particular. Inclusive, seu Tem filho, seu tem filho a é facu tcheco, né? Seu filho é tcheco, né? Meu filho é tcheco, é. Ele tá com quantos anos? Ele vai fazer 14 agora em julho. Fala português? Fala muito pouco, Gavião, porque assim, depois que eu vim para cá, né, com a mãe dele, a gente não teve uma relação muito legal, então ela meio que dificultou no começo. Então, assim, hoje a gente conversa, mas aí a gente fala mais em tcheco. Mas você pensa em trazê-lo aqui, ele pede pra vir, como que é essa... É Ele tem vontade de vir, sim, mas eu acredito que acho que até os 18 anos aí vai ser meio complicado, Tem que show da mãe, né? por Diz causa da que, manhã. diz que as mulheres gringas elas são complicadas, né, Wagner? Isso é verdade aí, você que... Com certeza, ô meu irmão, A gente com acha que as certeza, brasileiras são, mas que as gringas é pior, né? com certeza. Tá doido. Ó, isso não é um papo machista, não. É um papo de quem foi casado com a gringa, né, Commodore? Não, é porque na verdade, Gavião, o que eu vi muito lá e assim, não sou de acordo, até porque o Pezão me falava muito disso. Eu vi cara chegando em uma semana e na outra semana os caras casando para poder Vixe. fazer a documentação, né? E Uhum. assim, para você ter ideia, eu fiquei 6 anos ilegal, Ou seja, né? não quis submeter mesmo ao... Não, 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 até porque eu nunca gostei de depender de ninguém para poder ter minhas coisas ou fazer as minhas coisas, sabe? Uhum. Então, assim, eu não me via, na verdade, dependente de alguém, ainda mais uma pessoa que eu não tinha um vínculo, Uhum. no começo, depois, se você vai casar com uma pessoa, depois o vínculo vai existir, mas assim, você tá ali por um interesse material, meu irmão, eu vi muito cara se dar mal nisso, né? Porque os caras comia na mão da É porque a pessoa. pessoa sabe que você depende dela, né? Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? As pessoas reclamam E o muito problema, disso, o problema, abusam. o problema todinho de muitos brasileiros, eu não digo a maioria não, mas de muitos que foram e ficaram dependentes, foi de não aprender a falar, de não aprender a escrever, de não aprender a ler. Entra numa zona Então, de conforto muito rápido, né? pois é, então tudo quem resolve é a mulher. A mulher. Pode deixa que ela resolve. Não, não, não. Não, cara, vai lá e resolve. Isso no começo lá para mim foi muito, muito rico, porque eu tinha que ir para a prefeitura para fazer a papelada da associação, e tinha que trazer, porque quem assinava era os alunos de Pezão, mas quem tinha que correr atrás, quem tinha que fazer era eu. E aí eu ia tentando falar e falava errado tentava e assim, É assim mesmo. consegui desenrolar, né. É porque, cara, você valoriza quando você corre atrás. Além de valorizar, tipo assim, aquilo vai te dar a oportunidade de Vai outra coisa, enriquecer. enriquecer. Tipo assim, um exemplo. Assim que eu cheguei mesmo no Canadá, e tinha um grande amigo nosso aqui, que é o Faísca, né? Que é um brother,
conheço desde criança. E, cara, pô, o cara me deu uma assistência inicial. Só que você tem que entender que as pessoas também têm o corre delas, tem a batalha delas Claro. também. Tipo assim, o cara não vai estar lá toda hora pra te dar o teu socorro. E como eu Vai já não. fui focado assim em ser independente, pô, o cara me deu as primeiras diretrizes ali. Tá entendendo? Eu tinha uma dúvida, eu dava uma ligada, mas, tipo, eu não queria que o cara fosse fazer tudo pra mim. Então, assim, Com o certeza. principal que o cara fez assim que eu cheguei foi o quê? Vamos ali no negócio de telefone pra fazer um telefone, um número pra tu, porque você tá aqui, você tem que ter um número da cidade. Beleza. Claro. Inicialmente, pá, pronto. Consegui meu primeiro telefone, meu primeiro número. Pronto. O resto, meu amigo, drive license, né? Estudar pra fazer a drive, pra fazer o teste, onde era que tinha que fazer e tal. Tudo. Hoje em dia, naquele seu tempo, nem internet tinha, né? Nem Google tinha, né? Né? Quando É eu, mais difícil, né? quando eu fui para lá, o telefone não tirava nem foto, meu irmão. Foi na pedreira mesmo, isso, Camugão. Foi na Foi, guerra mesmo, foi, isso, meu irmão. meu irmão, para você ter ideia, a primeira vez que eu botei a moedinha na máquina de café, que o copo caiu, eu fiz assim, ó, meu irmão, que eu pensava que o copo ia cair no chão. Mas foi muito, muito massa, velho. Assim, eu faria tudo de novo. Agora, assim, Gavião, se eu tivesse ido com a experiência que eu tenho hoje, É outra pega, né? era outra pegada. Agora, assim, também eu posso dizer, cara, que eu peguei o final da parte boa lá na Europa. Aí a gente entra naquela. Tem até um filme, uma série que falou isso, se eu não me engano, que é o. É o Dilema, ou é o Paradoxo de Bootstrap. Se você não tivesse aprendido com sua inexperiência, você acha que tudo que você sabe hoje, você aprendeu porque você foi inexperiente. Ah, Então, se é, você fosse experiente, você não ia aprender o que você sabe hoje. Você ia talvez com aprender. certeza. É, Não, mas é um paradoxo. isso tudo é o que faz a vida ser boa, cara, porque Massa demais, a é gente verdade. vai aprendendo e tá, é uma constante evolução, né? Ô, Camundongo, aí vamos falar aqui, Brasil, voltou. A gente tá dando Deixa, uma. deixa, deixa, deixa eu só pegar aqui O celular? o carregador. Pega, dá tempo. Deixa eu pegar o carregador aqui e colocar ali. Mas pode ir falando. Pô, O, vamos o... embora. Galera, Pode pra ir quem. perguntando aí que eu meto bronca. Então, aí você pegou, tal, passou esse tempo, porque tem muita coisa pra contar da Europa. A gente sabe que o cara que morou mais de 10 anos da Europa não vai contar tudo em uma hora, né? Em uma Mas hora, vamos, com vamos certeza. voltar. Aí você voltou para aqui pro Brasil, chegou aqui, tal, só sabia ser professor de capoeira, profissional de capoeira. E aí? E aí, José? Como foi essa Cara, segunda fase? e aí, Gavião, Terceira fase, né? porque assim, eu só fiz isso na vida, né? Eu nunca fiz outra coisa, fora a capoeira. E aí, deixa eu ajeitar aqui, que aí eu sento aqui e boto o negócio aqui, fica de boa. E aí, quando eu cheguei aqui, eu já tinha mais ou menos ideia do que eu queria. Hum, Só que ainda era muito novo, e ao mesmo tempo já existia, deixa eu ajeitar aqui só, cara. E já existia esse trabalho de capoeira nas escolas, hum, né? Nas escolas, nos berçários e tal, né? Porque a gente já tinha feito isso aqui antes de ir para a Europa. hum, Então assim, eh, eu cheguei, coloquei meu currículo, né? Saí ligando para algumas escolas, coloquei meu currículo e tudo. Inclusive, em algumas escolas eu fui fazer entrevista, a turma perguntava, né, se realmente eu falava as línguas que tinha no meu currículo e tudo. E aí, isso abriu também uma porta gigante para mim, né? hum. E, e assim, aos poucos a turma foi acreditando. Porque quando eu chegava, assim, nas escolas, eu sempre falava assim, eh, eu posso mostrar o meu trabalho,
eu entregava o meu currículo, mas pedia para mostrar, eu digo: "Posso fazer uma aula experimental?". E aí foi se abrindo cada vez mais uma porta aqui, outra porta ali, e até um dia eu liguei para lá para o Colégio Cairós, e aí expliquei, né, tudo do meu projeto e tal. E aí eles estavam abrindo uma unidade lá no Altiplano e teria o integral. E aí eu fiquei lá. Então, desde 2014 que eu tô lá no integral, né, do Cairós, e depois eu peguei mais alguns berçários, né. Antes dessa coisa toda da pandemia, eu cheguei a dar aula aqui em 9, 10 escolas, né. Então, assim, eu não consigo parar para entender por que as pessoas não, quando vem com aquele discurso: "Ai, eu vivo não vivo da capoeira, eu vivo pra capoeira". Ah, velho, na moral isso é balela, é conversa fiada, porque É frasinha pronta de pois capoeirista. é, pois é, pois é, não, ó, aí o cara faz: "Não, porque eu nunca tive uma oportunidade com a capoeira". Mas tu procurou? Busca, né? Não, é porque assim, ó, eu tenho uma grande dificuldade de entender, por que os capoeiristas querem dar aula uma vez na semana, no horáriozinho que É. que ele está sem fazer nada, mas ele quer ganhar muito dinheiro. E quer ter E ele trabalho quer grande. ele não, e outra, quer ter um salário maior do que uma pessoa que sai para trabalhar de manhã e que faz o expediente completo, Aham, aham, verdade. né. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender isso. Porque, Gavião, antes da pandemia, eu começava a dar aula às 7h30, 8h e terminava 6 horas da tarde. Eu cheguei a ter época que eu tinha 40 minutos, pô, para almoçar. Na pegada mesmo. Em cima da moto, eu estava dentro de uma sala de aula. Ô Camundongo, aí tu também entra num dilema, que assim, a gente sabe que a capoeira, ela é rica, ela é ótima, ela é maravilhosa, e nós estamos nelas e nunca pretendemos sair, né? Mas tem muito disse-me-disse, falatório, críticas da vida alheia e do trabalho alheio, né? E o pessoal critica muito o cara que só dá aula para criança, o cara que não tem um trabalho e tal. Qual foi aí a chave, o mindset aí que tu disse assim, capaz, eu só vou trabalhar com criança e pronto? E por quê, cara? Por que essa decisão aí? Então, isso aí partiu ainda lá na Europa, né. Os últimos anos que eu passei lá, eu parei até por conta da crise. Quando a crise bateu lá, meus alunos adultos foram praticamente 90% embora. Eles foram para outros países para poder trabalhar, porque a República Tcheca estava numa crise. E aí eu falei: "Caramba, bicho, e agora o que é que eu vou fazer?". E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: "Cara, só tinha criança, eu só estava dando aula para criança". E aí no final falei: "Ah, bicho, é isso que eu vou fazer". E até porque, Gavião, onde você for, em qualquer lugar do mundo, você vai trabalhar com um adulto, beleza, mas aí começa aquela coisa, você vai vender o material, eu posso pagar em 12 vezes", aí o cara faz: "Não, tá". Ou então, eh, "Pô, professor, eu não tô sem poder pagar, porque eu vou eu tô com o meu filho pequeno, ou tô com isso, tô com aquilo", sempre tem uma coisa, sabe. Uhum. Mas aí quando você vai ver no final, que você passa e vê o cara que fala que não tem condição de comprar uma calça, mas você passa no final de semana e vê o cara num bar, né.
Uma festa e Então, tal. pois é, e aí o cara diz para você que não tem condição de comprar, de pagar R$ 100 numa calça, mas quando você olha, o cara tá com um iPhone do último, a última geração, né? É o cara que troca de carro todo ano. Então, essas coisas foram me desmotivando. E outra coisa, quando você vê, né, o trabalho quando é feito de uma maneira bacana com as crianças e você vê o retorno, né, não só financeiramente, mas tipo, o carinho que você recebe das crianças, aquilo ali é verdadeiro, ali é de verdade. Então, se o menino gosta de você, né, se a criança vai chegar lá e vai gostar de você, então aquilo ali você pode ter certeza que é de verdade. E aí é onde eu comecei a despertar mais isso, tanto que hoje aqui eu faço parceria com várias pessoas, pô. Já tem aluno meu que, tipo, completou 12 anos, vai treinar com ligeirinho, né. Tem aluno meu que hoje treina com mestre raposão. Eu não eu hoje, Gavião, eu não tenho mais aquela ideia de eu quero ter um grupo grande, eu quero Fazer ser os megas o eventos da Paraíba. não, não, eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais saco, sabe. Porque no final das contas, você faz tudo pelos alunos, né. Você sabendo que quando você começa a dar aula, você sabe que você não faz aluno para você, você faz para o mundo, né. Verdade. Então, uma hora ou outra, qualquer coisa que você faça que não agrade, ele vai sair. Uhum. Mas eu realmente eu não tenho vontade de trabalhar com adulto. Hoje eu não tenho vontade. Aí deixa eu te perguntar. Aí, do nada, do nada não, eu sei que tem. Focou também agora, porque as pessoas pensam que quando você vai fazer outra coisa, você vai deixar aquilo. A gente nunca vai deixar de ser capoeirista, nunca vai deixar de treinar, de investir e trabalhar, né? Mas, Para. de repente, jiu-jitsu, e aí? Nova paixão, qual é o sentimento? Porque você tá na mesma fase até que eu passei, né? Várias, assim, você treinou branco, hoje é azul, que já é uma graduação dentro do jiu-jitsu e tal, mas você ainda tá naquele namoro, né? Não, na verdade, assim, eu comecei a treinar porque eu reencontrei um amigo meu de infância, né, que é professor de jiu-jitsu, e aí ele me convidou para fazer uma aula, aí eu fui, fiz uma aula, achei legal e tudo. Só que isso, Gavião, o do jiu-jitsu já tem um tempo, porque, tipo, quando o Gido, né, começou, quando a galera da capoeira começou lá, era lá no 13 de Maio, na academia de João, que era o primo de Paciência. Hum, E aí, eita, deixa eu fazer aqui que o cachorro bateu. E aí, o que é que acontece? Eu cheguei a fazer aula naquela época, mas eu não quis me dedicar como os caras, né? uhum, E aí chegou uma fase que eu estava lá na Europa, que eu estava muito, não era chateado, mas que eu estava desmotivado. hum. E aí, Ratinho, um amigo meu, que é professor de jiu-jitsu, me chamou, vamos treinar e tal. Aí eu fui, treinei acho que uns 4 ou 5 meses, né? Ia todos os dias e aí fui gostando, mas depois tive que parar. Aí quando eu volto para cá, para João Pessoa, eu reencontrei Péricles. E aí ele me chamou, vamos lá. Aí eu falei, não, vamos. Aí eu treinei 3 meses com ele, aí fui participar do campeonato. Aí o meu primeiro campeonato eu fiquei em terceiro.
Então já veio aquela coisa da competição, então, né, eu já gostei daquela adrenalina toda. E aí fui continuando e hoje, o ano passado, fui eleito o melhor faixa azul master daqui da Paraíba, né? Devagarzinho fui competindo em alguns lugares, fui para competir no Rio Grande do Norte, já fui competir em Pernambuco e tudo. E assim, olhando direitinho, os resultados têm sido bons, né? Têm sido muito bons. E hoje eu tenho o jiu-jitsu. Deixa eu ajeitar aqui que esse bicho fica sapateando aqui. E assim, hoje no o jiu-jitsu para mim é o seguinte, como a capoeira é minha profissão, eu às vezes eu fico até meio assim de falar isso. Eu não consigo me divertir muito Sei como é. se não for numa roda, né? E aí eu consigo extravasar, eu consigo me desestressar tudo depois de um dia todo cheio de capoeira, passar o dia todo escutando pandeiro, menino gritando, né? Então eu preciso também ter o meu momento. Uma válvula E de aí, escape, uma coisa pois para é, pois diferente. é. E aí isso tudo eu consegui achar no jiu-jitsu. Então hoje eu consigo consigo pensar mais antes de fazer alguma coisa. Antes de falar, eu consigo parar para pensar. Isso tudo também vem no aprendizagem do jiu-jitsu, né? Uhum. E ao contrário do que a turma falava, porque antigamente o cara fazia, não, tô treinando jiu-jitsu aí para melhorar minha capoeira, né? Aí eu olhava assim, caramba, o cara tá treinando jiu-jitsu para Jiu-jitsu para melhorar a melhorar a capoeira. capoeira. E aí, quanto mais vai passando isso, mas eu tenho certeza de que é o contrário, porque assim, desde o começo, lá na academia, todo mundo falava, no dia que tu coloca, eu não conseguia entender, eu não Repete, conseguia repete, entender. repete porque deu uma travada aqui. Repete de novo. O O dia que pessoal de falar. lá, o pessoal de lá da academia, todo mundo falava, ó, lá na academia de jiu-jitsu, todo mundo me chama de capoeira. É. E aí os caras falavam, ó, capoeira, no dia que tu colocar a capoeira no teu jiu-jitsu, tu vai ver o que é que tu vai conseguir. E aí eu não entendia, mas aos pouquinhos os caras foram me mandando vídeo de posição. Então, tipo, já chegou o momento de estar lutando e o cara ir me raspar e eu fazer a parada de cabeça e ele não raspar, e ele parar, né? Ou Cara, e é então, incrível isso que você tá falando, que os caras falam a mesma coisa pra mim lá também no treino. E inclusive um amigo nosso, Dé, né, que é faixa preta agora, ele, sim, ele parou capoeira e ele era graduado já, corda verde, muitos anos de capoeira, um cara bom pra caramba de capoeira, você conhece mais. Tipo assim, o sim. cara chegou arrebentando assim, também no jiu-jitsu, foi campeão pra caramba aí, chegou à faixa preta. E a galera fala muito isso, né, velho? Assim, pô, bicho, se tu conseguir. Aí combina muito o que o mestre fala também pra gente, assim, a capoeira ela ajuda em tudo, ela ajuda em tudo. Com Tudo que você vai certeza. fazer, ela consegue te dar um molho a mais. Inclusive no jiu-jitsu mesmo, assim, o jeito de se movimentar, a habilidade corporal que a gente tem é muito boa. É muito boa. Então a gente consegue fazer de uma maneira que, para alguns caras, demora. Não é que os caras não fazem, os caras fazem. Os caras vão treinando todo dia ali, treinando, treinando. Os caras têm anos de treino. Os caras fazem. Mas a Sim. nossa praxe, né? A nossa prática ali na capoeira facilita isso A gente muito. consegue ter uma absorção melhor, né? Melhor, melhor. É verdade, é verdade. Eu também compacto tudo que você tá falando assim. Hoje eu vivo o jiu-jitsu assim como um aluno. Não que eu não seja aluno, né? A gente é eterno aluno dentro da capoeira, nossos mestres e Sim, tal. Só que tem uma carga de cobrança, tem uma carga da comunidade, tá sempre querendo, um querendo falar do trabalho ou do outro e tal. E tipo assim, tem uma coisa que a gente tem, né, na capoeira, isso eu acho que é o ponto que devia ser ajustado.
é o ponto que deveria ser melhorado, né? A Essas gente, bobagens. ó, Gavião, uma coisa que eu percebi e que eu tenho levado para dentro do meu trabalho é o seguinte: você vê quando começa, quando você, isso aí você vai me falar, eu acredito que seja o mesmo pensamento. Quando você vê, quando a gente começa na academia de jiu-jitsu, você começa a desenvolver e tal, irmão, a galera fica feliz que você está desenvolvendo ali. E quando é na capoeira, não. Pia, fulano, ó, já quer ser, chegou agora, Uhum. quer ser melhor do que todo mundo. Então, é outra visão. Então, eu acho que essas coisas boas que existem no jiu-jitsu, a gente pode estar trazendo para agregar na É. capoeira. E Uma, outra uma coisa, coisa que eu achei assim, eu não sei se. Desculpa interromper. Gido falou uma coisa interessante, cara. Uma coisa super interessante, assim, que eu acho que a gente devia até analisar. Aqui, pessoal, também deixar claro, a gente não tá comparando a capoeira com o jiu-jitsu. É o que tem de claro, bom em um, o que tem bom no outro e pode melhorar, né? São duas artes maravilhosas que representam o Brasil no mundo, né? No mundo. sim, Não tem o que falar. E assim, se eu chego na. Tipo, eu sou hoje de uma academia, se eu chego na tua, se eu chego faixa azul. Eu sou faixa azul, cara. Você, claro, tipo assim, agora, claro, eu vou me adaptar à academia, o cara só vai me graduar quando ele achar que tá na hora de graduar de acordo com o que ele acha. Mas eu sim. continuo na faixa azul, né? Aí o cara vai, na capoeira, o cara é contra a mecha, vai pro outro grupo, vai virar, sei lá, aí tem a história, uns bota corda crua, outro é estagiário, outro é aquilo outro, e se criou essa cultura, né? E o cara, no final das contas, demora ali, às vezes leva uns amassos, leva uns negócios e desiste e vaza, né? E tem muito isso, né? E sai fora. Assim, eu não sei É se é verdade. errado. Isso é o cachorro, né? É, Eu não sei se é errado. Assim, no meu, mas eu acredito que, cara, se o cara é professor, velho, deixa ele aí como professor, nem que ele fique 10 anos como professor, o cara chegou como professor. Ele vai ver se ele tem um nível. Porque isso no jiu-jitsu é muito forte. Tipo, eu botei uma faixa roxa na cintura, beleza, eu vou treinar com os roxa, eu tô só cara, levando pau e não tô no nível dos hoje. é justamente o que uma das perguntas que eu fiz ao mestre Camisa quando ele esteve aqui, em relação a isso, porque eu falei a ele, falei, caramba, se no jiu-jitsu, se o cara inventa de colocar uma faixa preta na cintura e diz que é faixa preta e vai se inscrever no campeonato, meu irmão, ele vai pegar os caras que são faixa preta de verdade. Nisso, na capoeira, como era que a gente poderia levantar essa questão? Uhum. Só que aí eu vejo também muito a capoeira é muito nova, né? É verdade. A capoeira é muito nova, a capoeira ela precisa passar ainda Mas esse por. jiu-jitsu de hoje também, né? Esse jiu-jitsu Não, do o Brasília jiu-jitsu, Jiu-Jitsu, Brasília sim, Jiu-Jitsu é é novo, só que os caras conseguem trazer trazer uma a coisa. filosofia oriental. Pois é, Uhum. isso aí, e aí você pega as artes marciais orientais, tem aí mais tem artes marciais aí que tem mais de 2, 3 mil anos, pô, É né? Então, verdade. assim, então, eu acredito que hoje, mesmo para esses caras que não tem uma corda que não condiz com o nível técnico, o nível de conhecimento, o que pode ser feito seria, trazer, a gente tem que estar acolhendo, tem que trazer para poder elevar o debate, Gavião. Acho que a gente não pode hoje a gente não pode mais estar excluindo Ninguém. ninguém, Verdade. até porque a gente vem agora de um movimento do coletivo, né? A gente vê, tem um movimento aí que tá sendo bem feito, cara, e que eu acho que pode mais para frente aí render muito fruto bom, né? Só vai depender, isso aí só vai depender da gente, né? Então, espera aí, sai daqui, Atos, cara. É porque ele passa o dia todinho no meu pé, velho. Aí,
Aí, assim, se a gente for excluir, tem muito cara que já é excluído, cara, pela É, sociedade. verdade. Então, se a gente der uma oportunidade a essa turma de parar para entender que eles têm uma ferramenta gigantesca na mão, que é a capoeira, mas que precisa. Antigamente eu dizia, não, cara, tem que parar de ser acomodado, mas a palavra certa mesmo é preguiçoso. Preguiça. Tem que parar de ser preguiçoso, Tem que dar o nome porque, certo, né? pois é, porque tem muito cara preguiçoso na capoeira e tem muito cara que, tipo, eu joguei capoeira há 15 anos atrás, estou voltando Tenho e 20 acha anos. que, pois é, né? Então, É. assim, não produziu, não produz, não consumiu durante 15, 20 anos, 10 anos, não consumiu a capoeira, né? E a capoeira, ela é uma coisa muito, muito mágica, porque ela está em constante evolução. E assim, Porque, e tá no porque assim, é aquela história também. A gente sabe que existem os capoeiristas regionais. Regionais que eu digo não é da regional, é regionais. O sim, cara que é dali da sua cidade, nunca saiu. Mas é um cara que produz, que consome, que trabalha, que tem um trabalho lá, não sei quantos. O cara é lá do sertãozinho, lá perto de Patos, uma cidadezinha pequena de 3 mil habitantes, mas o cara é capoeirista, não sei quantos anos dá aula lá, beleza, mas o cara tá ativo, dando aula. Quando pode, faz uma viagemzinha pra uma capital, pra um negócio, beleza. Agora aí tem o cara que, sei lá, um cara como você, rodado, conhece uma galera nata, tal, viajado, por fora, tem um trabalho, pai e tal, massa, outro nível. Mas tem aquele cara que nem é um nem é outro, e é o que mais quer, sabe, aparecer, aparecer ou desmerecer, né, os outros e tal. E esse aí é que realmente atrapalha. tem que ser estudado, tem que ser adestrado, tem que ser educada, para não usar uma palavra muito forte, né? Pois, mas é verdade, é Wagner, verdade. a gente já estourou aqui bastante, eu sei que seu cachorro aí tá perturbando você, a gente já tá aqui varando a noite. Meu irmãozinho, dê o seu alô, dê o seu recado aí, agradece a galera, fala o que você quiser, seu momento agora, pra você ficar à vontade. Diga aí. Agradecer mesmo o convite, né? É uma oportunidade sempre legal da gente estar podendo conversar e mostrar, na verdade, que as pessoas podem acreditar mais, sabe, Gavião, na capoeira, porque você vê, tem muito cara aqui hoje na cidade da gente que tem um potencial bacana, mas que às vezes não acredita, né? Hoje eu não sinto mais vontade de voltar a morar na Europa. Na Europa, não. Mas, tipo, hoje, se aparecesse uma oportunidade, tipo, de ir para a Oceania, eu iria, porque não é a condição só financeira, mas a qualidade de De vida, vida. né? Você pode pô, se alimentar muito bem, muito barato. Você tem condição de se nutrir culturalmente muito mais fácil, Verdade. né? Até porque às vezes pela ignorância da gente aqui no país, às vezes um pouco mais aqui no Nordeste, né? Não nos permite, cara, você parar para ir no teatro, Uhum. para assistir um musical, Adquirir mais né? cultura. Pois é, então assim, parar para ir num museu, cara, isso, meu irmão, isso é muito rico, pô. É verdade. E é É uma coisa muito muito rico. cultural lá fora, né? E o engraçado é que nessa época da polarização, quando as pessoas estavam criticando muito a questão de políticos, falando de negócio de museu, quantas vezes você foi no museu esse ano, meu amigo? Quantas vezes você foi no festival cultural esse ano? Tá falando de cultura, mas você nem Pois consome é, cultura. Você acha que pro pois show é. de safadão é consumir cultura? Não é, né?
Eu tive a oportunidade de conhecer. Eu tinha um grande amigo lá no sul da França e que me apresentou várias pessoas. E aí, meu irmão, do nada eu recebi um convite para ir viajar para ir em Roma. E aí, velho, quando a gente chegou lá, tinha umas meninas que estavam lá, meu amigo. Não é aquela coisa de você olhar assim e conversar com as pessoas e ficar, caramba, velho, olha isso. Então, tipo, você poder ter a oportunidade de conhecer, meu irmão, Caravaggio, né, os pintores. Eu tive um trabalho em Arla, que é uma cidadezinha perto de Nîmes, e foi a cidade que Van Gogh morou, pô, foi onde ele cortou a A orelha, orelha. né? Então, assim, é, coisas que eu pude ver de perto, Vivenciar, né? né? Pois A é, experiência lá. todo dia quando eu ia para casa, eu passava do lado da casa que Franz Kafka, nasceu. Eu passava, meu irmão, é muita coisa, pô, é muita Muito rico, coisa, muito rico. é muito, muito, muito de verdade. Então, assim, Gabriel, eu só tenho a agradecer, meu irmão, o convite, né? Espero que tenha contribuído um pouco aí para o seu canal, velho. E, assim, desde já parabenizar, meu irmão, que é muito legal isso que você vem fazendo. É, tá fazendo esse intercâmbio aí tanto com a galera daqui mesmo, da cidade, de outras escolas, independente de grupo, você tá fazendo com os seus amigos, né, cara? Que é o mais importante, e também está buscando aí a galera de fora, a turma da gente aqui da Paraíba que está fora do Brasil, né, que tem muita gente boa aí fazendo um trabalho muito bacana, né, e que isso sirva de espelho aí para as pessoas que estão chegando ou que acham que viver da capoeira não dá, ou do esporte não dá. Dá, agora você precisa acreditar e ter responsabilidade, né, no que você faz, Verdade, né. é verdade. Pô, valeu, Compromisso. Camundongo. Show de bola, show de bola. Show Valeu. de bola. Valeu, galerinha. Ó, esse bate-papo show de bola foi com esse brother, Camundonga, um cara viajado, uma bagagem cultural enorme, um cara sem igual aí. Conheço de muitos anos, desde moleque, desde criança. Foi um mega bate-papo. Ó, gostou? Não esquece não, dá o like, compartilha, tá? Ativa o sininho que vai ter muita entrevista boa. Você é da capoeira? Joga esse podcast pra galera da capoeira, pra gente divulgar nossa cultura, nossa galera, nossa raiz, estudar mais a capoeira, aprender com essas experiências aí do nosso capoeirista. Se você não é da capoeira, vem aqui escutar um pouquinho, tem outros podcasts, vai ter podcast aqui com a galera do jiu-jitsu, com a galera da música, com a galera da dança, vai ter com todo mundo aqui, beleza? Valeu, galera. Até o próximo Gavião Cast. Valeu, hein? Tamo junto.